Tenho certeza que vai abrir a cabeça de muitos aqui em relação à medicina esportiva, a parte acadêmica da medicina esportiva. Luiz Fernando Mourão, por favor. Bom dia a todos. Agradecer as palavras aí do Flávio. É sempre um pouco diferente isso, mas é legal, é gratificante, né? Sempre escutar isso e voltar na minha cidade natal. Como ele mesmo falou, hoje eu moro em São Paulo, trabalho por lá, fiz a minha residência médica lá no HC, né, na USP, em São Paulo. E eu me sentia muito eu me cobrava bastante de trazer esse retorno para vocês, né? A segunda vez que eu venho falar sobre isso, justamente porque eu me colocava muito nessa posição sobre o que eu queria fazer e não sabia o que eu poderia, ir atrás, para conseguir alcançar o sonho que eu tinha, que era trabalhar com esporte. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso, sobre a residência, sobre a especialidade, né? Eu só queria entender um pouquinho quem está aqui. Tem médicos, já sei que tem alguns médicos, mas tem recém-formados, acadêmicos de medicina, a maioria. Tem fisioterapeutas ou estudantes de fisioterapia, nutrição, educação física, psicologia? Alguma outra especialidade que eu não falei? Né? Daqui a pouquinho aí a responsabilidade vai ficar contigo aqui. Então vamos lá. Bom, trazer um pouquinho dessa história, né, até eu chegar na residência propriamente dita. Que em 2014, o ano da minha residência, ainda na mesma década, né? Então não tem tanto tempo. E a minha ideia sempre foi trabalhar com medicina do esporte. Então eu fui atleta de natação, então desenvolvi na faculdade essa vontade de trabalhar com esporte. Mas em 2014 eu não tinha ideia do caminho que eu poderia fazer para chegar à medicina do esporte. Então eu tinha mais ou menos uns 3 possíveis caminhos até conseguir consolidar essa ideia, e que basicamente seria: ou eu fazia ortopedia, né? Mas aí a área cirúrgica não me atraía de jeito nenhum, eu tenho alergia a centro cirúrgico, então coloco uma máscara no rosto. Hoje com essa pandemia está sendo um transtorno, mas não sou fã de centro cirúrgico, então é algo inerente da especialidade que não teria como fugir, principalmente nos 3 anos de preparação. Então, não ia rolar. Uma possível segunda possibilidade seria a cardiologia. Para isso, 2 anos de clínica médica, mais 2 anos de cardiologia, né? E aí dentro da cardiologia, uma possível especialização na área da cardiologia esportiva. Né, mas também não é algo que me atraía por conta do que a especialidade trazia também, em termos de doenças crônicas, enfim, da especialidade. Então, seria algo muito restrito que eu não teria vontade também de seguir. E por último, e talvez menos importante, né, em termos de especialidade, de ficar mais restrito ainda, a endocrinologia. E aí também clínica médica, depois endocrinologia, depois alguma coisa específica dentro da endocrinologia. Então, de que forma, frente a essas 3 possibilidades, eu poderia fazer para poder chegar até a medicina do esporte? Então, isso foi um tormento grande assim para mim, né, de dúvida no meu último ano da faculdade. Então, como é que eu poderia fazer, que caminho que eu poderia seguir para conseguir chegar à medicina esportiva? E aí em 2014 não conhecia ninguém, né, que seria muito próximo de mim para poder me orientar também. E aí vamos para o Google, né? É uma boa possibilidade. E aí lá no Google
descubro, porque eu realmente desconhecia completamente a Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício do Esporte, e no próprio site da instituição, a gente acha aqui, ó, residência médica. Então, isso começou a clarear, de certa forma, o que eu poderia fazer, né? Por mera curiosidade. E aí, frente a isso, eu comecei a pesquisar muito mais a fundo, né? Comecei a descobrir que era algo bastante recente, com menos de 10 anos na época de criação. Então, a residência médica em medicina esportiva, para vocês terem uma ideia, ela foi criada na resolução em 2005. Então, esse ano tem 15 anos dessa resolução. E na época, né, por meio do Conselho Nacional de Residência Médica, apenas 3 instituições elas começaram a disponibilizar a residência médica, que foi a Universidade de São Paulo, a USP, a Unifesp e a Universidade de Caxias do Sul. E hoje em dia, né, alguns anos depois, mais 2 instituições elas disponibilizam vagas de residência médica também, que é a Unesp de Botucatu e o IANSP, que é o Instituto de Assistência Médica do Servidor Público do Estado de São Paulo. Então, a partir de 2007 foi o primeiro ano que teve prova de residência médica, ou seja, são 3 anos de duração. Então, para vocês terem ideia, apenas de 2010 para cá, é que tem profissionais com residência médica e medicina esportiva no mercado, ou seja, 1 década esse ano. A partir da residência médica e medicina esportiva, né, a pessoa que que presta a residência, né, ela tem um caminho direto para ela poder se chamar médico do esporte. Então, o título de médico do esporte, de especialista em medicina esportiva, ele já vem de antes da residência, né? Então, foi uma progressão que foi acontecendo, foi uma tendência que foi acontecendo, né, à medida que houve uma demanda maior, um crescimento maior da especialidade. Então, existe ainda várias pós-graduações pelo país, fora os locais de residência que eu comentei, mas para que a pessoa que realizou a pós-graduação, ela não consegue diretamente, após finalizar a pós-graduação, ela conseguiu o título de médico do esporte, de médico do exercício do esporte, através da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício do Esporte. Para isso, ela tem requisitos para fazer a prova de título, tá? E hoje, acho que cerca de 2 anos para cá, né, doutor? Ele precisa, além da realização de pós-graduação, tanto a medicina esportiva quanto a nutrologia foi no mesmo período. Então, além da pós-graduação, ele precisa comprovar 6 anos de área de experiência na área, e aí com serviços que sejam conveniados com a Sociedade Brasileira. Para aí sim ele prestar a prova de título da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte. Todo ano tem o congresso anual, esse ano é em Curitiba, e fazendo a prova, sendo aprovado, aí ele é considerado médico do esporte, né, com o título reconhecido pela sociedade e a Associação Médica Brasileira. Tá bom? Então, só para... acho que é importante, como a gente tem muito acadêmico, e como eu falei, era uma situação que eu me colocava muito, né, participei de ligas acadêmicas, de eventos que envolviam medicina esportiva, que vários profissionais de fora vinham para cá. Então, isso é importante, que não é questão de trazer demérito ou não, mas é trazer as opções, as possibilidades que cada um pode seguir, tá? Então, se a gente comparar a carga horária de residência médica com pós-graduação, existe uma grande diferença, né? Geralmente, as pós-graduações têm em torno de 1 ano, 1 ano e meio, né, com alguns períodos de finais de semana, né, seja presenciais ou não. E a residência médica, como qualquer outra residência, né, são, aqui no caso, 3 anos, né, de imersão completa. Então, tem uma carga horária, tanto teórica quanto prática, bastante significativa, tá? Então, isso é importante de deixar bem registrado aí para vocês. Falar um pouquinho das provas de residência, os locais onde tem o serviço de medicina esportiva.
Então aqui é a Medicina do Esporte da USP, que foi onde eu fiz a minha residência. Aqui é o levantamento do Dr. Fernando Bianchini, ele faz parte da diretoria tanto da Sociedade Paulista quanto da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte. Então, eu coloquei em ordem decrescente de quantidade de vagas para vocês já terem em mente a disponibilidade. A USP ela cede 6 vagas por ano, tá? A partir do ano passado também começou a ter um estrangeiro. A USP sempre trabalha dessa forma, então tem um colega que é do continente sul-americano, que ano que vem já forma o primeiro, tá? A questão da prova é uma prova em que tem 3 fases, né? Uma primeira fase teórica, de objetiva, 50% da nota, se não me engano tem umas 2 ou 4 questões discursivas que também levam em consideração pontuação. Uma segunda fase prática, que são questões práticas, estações práticas, e a terceira fase da entrevista, cada uma com seu respectivo peso. De uma forma geral, é assim que funciona nas provas de residência. A outra instituição, a Universidade Federal do Estado de São Paulo, né, que é a Unifesp. São 5 vagas disponíveis, tá? Mesmo estilo de disposição aqui, tá? Em termos de peso de fase e quantidade de fases. O IANSP, que, se eu não me engano, em 2014 para cá começou a ter a residência, 4 vagas no total, todos os anos, já formou 3 turmas, se eu não me engano, né? A mesma disposição com entrevista, prova prática, tá? Caxias do Sul, são 2 vagas, desde o início, desde 2007, ele também tem a residência médica disponibilizada, tá? Apenas 2 fases, sendo uma teórica e uma segunda de entrevista. E por último, a Unesp de Botucatu. Tá? Com uma vaga anual, né? Em alguns anos houve, se eu não me engano, no passado, eles não disponibilizaram uma vaga, tá? Então, são essas as opções de residência médica pelo país apenas, tá? Eu trouxe uma ideia para vocês, assim, eu trouxe um pouco do exemplo da residência que eu fiz. Acho que é interessante, de uma forma geral, cada serviço tem a sua peculiaridade, mas é importante vocês terem ideia de como que funciona a residência. Então, o primeiro ano, ele é um primeiro ano de clínica médica geral, que é fundamental, é base para o resto da residência. Além disso, né, na USP especificamente, em outros serviços um pouco mais específicos também, a gente tem um módulo de imersão dentro da pediatria, até porque atleta, né, se a gente pega, não é só adulto, então é criança, é adolescente, né, todo mundo, é estilo de vida, né, são doenças associadas, doenças crônicas, enfim. Então a gente precisa ter essa base da pediatria, tá? Então, serviço de urgência e emergência, unidade básica de saúde, ambulatórios gerais de especialidades, endócrino, pneumo, cardio, tá? Então é uma clínica médica, inclusive roda junto com os residentes de R1 também de clínica médica, de neurologia, de todos de uma forma geral, tá? No R2, começa a ficar, digamos que mais específico, e aí para a área mais da cardiologia, da músculo-esquelética, ortopedia, a área clínica da ortopedia, tá? Além de alguns estágios voltados para rendimento esportivo, para a área da medicina esportiva propriamente dita, tá? Então, o próprio ambulatório da medicina esportiva a gente já começa a ter acesso, né? Então, reumatologia, ortopedia bastante, procedimentos para tratamento de dor crônica, tá? Isso é uma realidade muito forte para a medicina esportiva. Então, a parte de imagem é fundamental, então a gente tem que ter ideia, a gente tem que saber olhar exames, a gente tem que saber interpretar exames de imagem. Hoje, o ultrassom músculo-esquelético é algo muito presente dentro da nossa realidade da medicina esportiva, tá? Tanto profissionais que fazem, né, quanto a gente inserido dentro dessa realidade, tá bom? Aqui especificamente, por exemplo, a natação do Corinthians, né, o Clube Paineiras do Morumbi também, que é um clube muito forte de esportes olímpicos, também faz parte da rotina da residência, né, dos estágios da residência.
E dentro da parte da cardiologia e fisiologia do exercício, né, então, teste ergospirométrico, né, a gente tem uma vivência muito grande, tem vários profissionais que saíram da residência e estão trabalhando nessa área, né, com a parte da avaliação tanto da cardiologia, mas da parte cardiometabólica, né, relacionado com a fisiologia do exercício. O último ano, que é o último ano de praticamente imersão, né, e aí envolve bastante o alto rendimento. Quanto mais um ano dentro dessa área, dessa especificidade, né, do rendimento esportivo, da fisiologia, né, o INCOR bastante presente, né, da cardiologia também, o ambulatório da medicina esportiva também, agregando bastante dos atletas, triatletas, então é uma abordagem realmente de imersão, de consolidação dos 3 anos da preparação toda. Aqui eu trouxe para vocês um levantamento do Dr. Fernando, do ano passado, tá? Só para vocês terem ideia do quanto que, nesses 10 anos de residência, da quantidade de profissionais para o nosso país inteiro, tá? Ou seja, para vocês terem ideia também de mercado, de como que está essa disponibilidade toda. Eu, inclusive, não participei desse levantamento, então, hoje em dia, eu fui o primeiro a terminar a residência, mas já tem mais um que está no R3 e mais 2 que entraram agora, lá pelo menos na USP, acho que tem mais 1 ou 2 que estão também nos outros serviços, então tem outros paraenses já que já estão fazendo a prova de residência também. Então isso já aumentou um pouquinho, mas do ano passado, olha a quantidade de residentes aqui, ó, formados ao longo de 10 anos. Vocês acham que esse número é grande? Para o país, não estou falando do Pará. É ínfimo, né? 112 pessoas formadas pela residência médica, tá? Então, para vocês terem uma ideia da dimensão ainda de mercado de trabalho, da especialidade, né? Para quem tem dúvidas aí, tem receios, isso é muito natural, tá? Eu em 2014 tinha, né? Imagina, sem conhecer ninguém, sem ter acesso a informações sobre isso, fui atrás de pessoas por Facebook, na época, tá? De dentro da residência, sem conhecer ninguém, para conseguir ter ideia de como que funcionava o serviço, do que eu poderia ter ideia do que fazer, né? De cair de cabeça de fato sobre o que eu queria fazer da minha vida. Mas, para vocês saberem do pós-residência, né? Quem faz a residência médica, o que pode esperar de mercado. Então, além da área acadêmica, então, ano a mais de especialização, R4, preceptoria, com mestrado, com doutorado, né? Então, principalmente nos serviços que que disponibilizam a prova de residência, são serviços bastante acadêmicos, então as oportunidades aparecem para quem gosta disso. Além disso, né, consultório, e aí, né, o leque é muito grande, várias pessoas estão cada vez mais se especificando dentro de cada tópico, tá? Então, não só emagrecimento, mas rendimento esportivo, principalmente amador, tá? É o que gera uma maior demanda, quantidade de atletas amadores pelo país, tá? Tem bastante gente também trabalhando muito com prevenção e promoção de saúde, principalmente, seja inclusive na terceira idade, tá? Tratamento de doenças crônicas, né, com o exercício. Então, aqui muito forte a interdisciplinaridade também, tá? E aqui eu trago um conceito muito recente da última década, do conceito de clínicas de medicina esportiva, e tá, isso é bastante recente. Foi o que o Badaró estava comentando no início, né, de que vou direto com o físio, não passo pelo médico, e aí alguém faz alguma coisa de suplementação, não tem orientação de nutrição. Então, assim, hoje em dia, cada vez mais, todos estão no mesmo lugar, tá? Então, o médico do esporte, o nutricionista, a equipe de fisioterapia, o psicólogo. Então,
as clínicas de medicina esportiva, elas trazem isso, né, esse novo conceito, né, nessa última década. Então, o objetivo, talvez principal, seja rendimento esportivo, mas em cima disso tudo tem a recuperação, tem o acompanhamento de perto de determinada lesão, né, tem as orientações nutricionais, tem periodização de treinamento, os locais já trazem estúdios com academia dentro, né? Então, a ideia é, além de orientação, trazer segurança para a prática do esporte, melhoria do rendimento esportivo, melhoria de qualidade de vida, tá? E aqui tem vários exemplos aí, né, tanto lá de São Paulo, já muito bem consolidadas, pessoas que fizeram residência e já levaram para outros estados, né, aqui em Mato Grosso, por exemplo, lá em Santos, onde eu trabalho também, tem 1 ano de clínica, tá? Então, o Flávio, eu sempre trago o exemplo também, que foi uma pessoa que sempre correu atrás e aí aqui implementa isso também, tá bom? E exames complementares que todo mundo se preocupa, com procedimentos e tudo mais, então tem um leque grande de possibilidades também. Então, como eu falei, a ergospirometria, tem bastante gente fazendo ultrassom músculo-esquelético, que eu acho que daqui a pouco na faculdade é importantíssimo ter, não vai ser algo específico da radiologia, tá? Termografia, bioimpedância, tá? Então, para vocês terem ideia aí do leque, que é bastante grande, tá bom? Clica nesse vídeo para mim, por favor. Aqui, ó, o Dr. Renato Estrela, ele também fez a residência, uma turma um pouco antes da minha. Hoje ele é médico lá no Corinthians também. E ele desde sempre trabalhou na área da ergospirometria, né, e uma pessoa bastante criteriosa, com bastante capacidade para a realização desses exames, tá bom? Então, ó, avaliação tanto da parte eletrocardiográfica, do teste ergométrico, mas com avaliação dos metabólitos aí, ó. Então, isso é um exame muito presente dentro da medicina esportiva, tá bom? Toca nesse aí para mim, por favor. Aqui é a doutora Ana Carolina Corte, médica do Corinthians. Atualmente ela está à frente do Comitê Olímpico Brasileiro, na parte de departamento médico. Então, o pós-doutorado dela foi com termografia lá na USP. Então, ela é uma das grandes referências, né, desse tipo de avaliação dentro da medicina esportiva. Tá? É médica dos atletas da ginástica, do Zanetti, enfim. Então, ela lida com isso totalmente inserida dentro da área de treinamento, né, da área dos atletas mesmo. Então, aqui exemplos de pessoas que já saíram da residência, para vocês terem noção. Então, carro-chefe acaba sendo o futebol, né, mas cada vez mais outros esportes estão sendo preenchidos por isso. As próprias instituições estão indo atrás de profissionais, né, com a especialidade. Então, o Departamento Médico do Palmeiras hoje, profissional e base, todos os médicos têm residência médica em medicina esportiva. Tá? A doutora Ana Carolina, que eu comentei para vocês. Ex-preceptores, aqui o doutor Felipe é da primeira turma da residência. Natação do Corinthians. Ex-residentes também que vieram, né, fazer a residência. Então, a doutora Natália ela é de lá, voltou para Salvador, ela trabalha no Vitória. A doutora Andréia trabalha dentro da CBF, na área do departamento médico, né, São Paulo, o doutor Rubem, aqui a Paula, ex-preceptora da residência. Então, assim, são N exemplos, tá? Para tirar um pouco também do receio de quem olha a residência, tá bom? Só para finalizar, prós e contras, nem tudo são flores, né? Tudo tem seu lado bom, tudo tem seu lado ruim. Então, começar com o que não é legal, né? Eu prefiro assim. Contras. Ainda não existe concurso público formal para a nossa área da medicina esportiva, então, hoje em dia isso ainda é uma demanda, a questão de estabilidade, né? Enfim, todos vão atrás, então isso é natural, tá? Não tem como ignorar esse fato. De uma forma geral, nos esportes, né, de alto rendimento, assim, existe uma remuneração que é, comparado com outras, assim, é uma remuneração baixa, né, com exceção de alguns locais específicos de futebol, que não são todos também, bom. Desconhecimento da especialidade, isso eu incluo médicos, tá? Não incluo só o restante da população, então
colegas da área desconhecem a especialidade e até o termo medicina esportiva, o termo médico do esporte, ele ainda é, digamos que, utilizado, né, de forma indiscriminada e irresponsável por alguns colegas, tá bom? E a falta de já foi pior, mas cada ano é uma tendência de isso se caminhar para resolver, mas a falta de uma regulamentação e as atribuições de definição da formação do médico do esporte. Tá bom? Vamos passar da parte ruim, né? Parte boa, os prós. Como vocês puderam ver, talvez hoje tenham 140, 150, né, pessoas no país inteiro formadas, então é uma especialidade em franco processo de expansão, até porque são bastante restritos os locais, são 6 locais no país inteiro que disponibilizam a residência, então tem mercado, tá? Bastante ainda. Trabalhar com uma paixão, e aqui sem Y, tá, gente? Não sei se todos pegaram, né? Mas é brincadeira, né? Mas geralmente quem tem vínculo com o esporte, ela cria isso durante a vida e quer levar para sua rotina de trabalho. Então, trabalhar dentro da medicina esportiva, isso é algo que é difícil até explicar, só para quem trabalha, tá? Mercado de trabalho vasto e ainda restrito no Brasil, e as várias sociedades médicas, e desde a sociedade brasileira com as sociedades regionais, né? Aqui a gente tem a aparência já de alguns anos para cá, intensificando bastante a divulgação da especialidade, a sociedade paulista bastante forte também, com campanhas, né, fazendo frente aí a essa imagem denegrida da especialidade, para cada vez mais fortalecer e passar um respaldo maior no nome do médico do esporte. Então, só para comparar, por fim, como eu falei para vocês, a quantidade de residentes de medicina esportiva comparado com outras especialidades, isso aqui é de 2018, tá? Isso aqui é por ano, entendeu? Só para vocês terem ideia, 2 especialidades que são bastante procuradas. Então, a primeira é que está no topo ali, clínica médica. Então, todo ano, em 2018, até 2018, né? Talvez tenha aberto mais, 2.600 médicos entram em clínica médica, R1. E todo ano, praticamente 1.000 médicos entram no R1 de ortopedia, tá? Vamos tirar desse gráfico aí, tem muito número, né? Vamos comparar? Clínica médica aqui, ó, e ortopedia, como eu falei para vocês. Então aqui a gente tem 3.700 médicos entrando em R1 dessas 2 únicas especialidades, tá? E a medicina esportiva, ó, 18 por ano que entram, tá? Isso é 0,5% dessas 2 únicas especialidades. Isso porque eu não peguei pediatria, não peguei radiologia, oftalmo, né? Então, eu tenho certeza que quem está aqui tem essa dúvida de que, eu quero fazer medicina esportiva, mas eu não sei como é o campo de trabalho, não vejo ninguém aqui em Belém ainda, não conheço ninguém de fora, né? Então, como eu falei, eu me encaixo nessa mesma situação que vocês estão hoje aqui. Então, é importante vocês terem noção disso para que o receio fique abaixo da certeza de ir atrás, entendeu? Isso é muito importante para vocês. Só para vocês terem uma ideia das referências, talvez a principal referência nossa seja o Bruckner, de uma forma geral, mas dentro de cada área, né, da fisiologia, da nutrição esportiva, né, cada especialidade também tem as suas próprias referências, da ortopedia, né, então radiologia, enfim, então dentro de cada estágio a gente vai tendo essa noção, tá bom? E aqui é uma foto antiga, que eu brinquei durante a residência na época, né, todo mundo fazia e a gente vai pegando o embalo, né, bem antigo assim, e eu acho que cabe muito mais balão aqui em volta, tá? Então, é uma área que tem um foco muito interdisciplinar, assim, muito, de fato, tá? Não existe o pedestal, né, antigo, assim, né, de médico em volta e todos os outros em volta, tá? É todo mundo no mesmo nível, todo mundo conversando, todo mundo discutindo. No nosso ambulatório,
lá da medicina esportiva, a equipe de fisioterapia esportiva está discutindo os casos juntos, está vendo biomecânica, está avaliando o cara que corre, que tem uma dor anterior de joelho, né, que tem uma queda de quadril, e aí a gente relaciona a parte médica, laboratorial, os caras já avaliam na hora. Então, essa é a realidade, e é o que eu trouxe para vocês da clínica, da nova visão de clínica de medicina esportiva. Então, todo mundo junto, vários conceitos em torno da medicina esportiva, tá? E médica, fisioterapia e todo mundo, tá bom? É isso, vou trazer um pouquinho para vocês aí. Bom, durante a residência vão surgindo, cara, várias oportunidades, e é importante ir deixando em cada local que passe, né, uma semente, assim, saindo pela porta da frente, mostrando compromisso, porque as coisas acontecem, tá? Elas vão acontecendo. Se hoje eu estou tendo esse prazer de estar aqui, sendo convidado para falar para vocês sobre a especialidade, é porque eu ignorei pessoas que me puxaram para trás para poder estar aqui hoje, tá? E não foram poucas, foram bastante, por desconhecimento, tá bom? Então, eu fui atleta de natação, trabalhei no Maria Lenk, principal campeonato de natação do país, né? Pelo Corinthians, que é, em termos de natação, está sempre top 3 do Brasil, tá? Então, a minha primeira grande oportunidade no futebol foi no Água Santa de Diadema. Então, disputei A2 do Paulista, tá? Alto nível, assim, que eu sinceramente acho que eu fica atrás, talvez, só do Carioca e Gaúcho, talvez, no máximo. Olimpíada, no país, não dá nem para comentar, não sei quando vai ter outra, tá? Então, durante a residência, né, então a parte de ergometria, eu comentei para vocês, rugby, tá? Outras oportunidades pontuais que vão aparecendo, então fiz um jogo pelo Juventude de Caxias do Sul, e assim, cara, isso, uma grande oportunidade que tive, trabalhar no remo lá na Copa São Paulo, em 2 Copas São Paulo. Então, como eu falei, trabalhar com esporte, para quem tem essa vivência, são coisas que a gente vai sentindo e não tem como explicar, só quando está lá dentro. Tá bom? É isso. Queria agradecer de novo, em nome do Flávio. O Enzo falou bastante comigo, né, desde o ano passado, aí, organizando, o Dr. Elton. Então, é um grande prazer demais assim, estar aqui, passar um pouco dessa visão para vocês da medicina esportiva, da residência, do que precisa, do que tem de oportunidade. E eu estou sempre à disposição, acho que várias pessoas já vieram falar comigo durante a residência, ao longo desses anos. Consegui puxar uns 3, eu acho, mais de uns 50. Então é difícil, existe receio, né, é natural, mas eu não tenho outra dica para vocês, a não ser se realmente é alguma coisa que faz parte do sonho de vocês, que não deixem de ir atrás, porque eu fiz isso e no meio disso tem vários percalços aí, a gente apanha, a gente cresce, e hoje em dia eu não me arrependo de nada do que eu fiz, eu só faria totalmente de novo, tá bom? Isso aí, pessoal, obrigado. Obrigado, Dr. Mourão, pela palestra, por tirar muitas dúvidas nossas, e eu queria perguntar se vocês têm mais alguma dúvida, um questionamento, uma colocação. Vamos aqui, só um minuto. Bem, bom dia, Elos. Primeiro eu queria te parabenizar pela exposição, por toda essa tua trajetória aí. Eu me formei um ano antes de ti, né, na Federal, a gente já se conhecia de lá, e eu tive também essa dificuldade. Por gostar da área cirúrgica, eu optei pela ortopedia, né? Fiz lá no SET, inclusive meu R4, em traumatologia do esporte. E quando eu optei por esse R4, muita gente também me falava, né? Eu acho que tu ouviste muito isso. Pô, tu vai fazer esporte, então tu não vai ser nada, né? Não vai ser nem uma coisa nem outra, vai ver um pouquinho de tudo e não vai ser nada. Mas graças a Deus hoje não me arrependo. Depois do ano lá de R4, segui acompanhando o chefe em cirurgia de joelho e fiz a pós-graduação que os chefes me ofereceram lá, que você mostrou aí. Dentro de uma questão mais específica sobre a tua especialização, tua residência, eu queria saber se vocês tinham contato com o pessoal do para-atleta, se vocês tinham algum ambulatório lá específico para isso.
Lá no SET a gente tinha muito paciente. O Comitê Paralímpico Brasileiro, né, ele tem uma sede muito grande, né, lá na Imigrantes, ali que fica em São Paulo, que é a sede principal do país. Então, o esporte, né, o paraesporte, está crescendo assim, violentamente, né? Lá da USP tem 2 ex-residentes que estão totalmente inseridos lá no CPP, que é o Comitê Paralímpico Brasileiro, tá? A doutora Camila, o doutor Marcelo, e que durante a residência foi algo que eles começaram a ter de oportunidade e engajaram plenamente lá. Então era bastante comum, inclusive, ter esse intercâmbio durante a residência, né, tanto de estágio, né, e aí foi já no meu R3 para frente, que ficou um pouco mais forte, então eu acabei não pegando tanto. Mas atletas do CPB, de canoagem, paracanoagem, de paratletismo, de paranatação, então eles frequentemente vinham no nosso ambulatório, né, para acompanhamento, para avaliação pré-participação, para tratamento de dor crônica, né? Então é sim uma realidade muito grande e eles estão estreitando cada vez mais o vínculo não só da USP, mas das residências, assim, das instituições de ensino com o CPB. Isso está ficando cada vez mais forte. Muito obrigado, doutor Mourão. Foi bem esclarecedor, tirou bastante dúvidas. Agora nós vamos fazer nosso intervalo, tá? A gente vai voltar às 10h30, tá? E é o tempo de a gente respirar um pouquinho para voltar daqui a pouco, tá? Pode ter um para isso. Finalizou? Aqui ainda não. Cadê aqui?